Este evangelho é um marco para a teologia cristã, porque antes de Marcos, a igreja cristã tinha relatos de cartas, mas é a partir de Marcos, que é considerado o primeiro evangelista, que haverá o evangelho. Então Marcos inaugura o evangelho. Ele reúne tudo aquilo que Jesus fez e ensinou para transmitir a boa mensagem, a boa notícia de Jesus Cristo. Então acredita-se que este evangelho foi escrito entre os anos 65 e 70 depois de Cristo, e é o evangelho mais curto, com apenas 16 capítulos. A tradição da igreja é unânime em dizer que Marcos foi um discípulo do apóstolo Pedro, e foi ele quem escreveu o evangelho. Marcos, então, não vai escrever o evangelho do ponto de vista de alguém que testemunhou o ministério público de Jesus, mas daquela pessoa que, ao ouvir os relatos de Pedro, consegue reorganizar, unir os acontecimentos, os ensinamentos que envolve a pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, então, Marcos é um instrumento que propaga a tradição apostólica, porque ele consegue reunir os relatos de Jesus a partir da relação com Pedro, que é a sua principal fonte. Também podemos dizer, de acordo com Colossenses 4:10, que Marcos é considerado o primo do apóstolo Barnabé. E, segundo o Atos dos Apóstolos, Marcos também teria sido companheiro do apóstolo Paulo, como disse Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e 25. Então, essas relações permitem com que o evangelista Marcos reúne todos esses relatos e os ensinamentos de Jesus Cristo. A data deste evangelho é tida como entre os anos 65 e 70 por dois grandes motivos. O primeiro, no capítulo 13 do Evangelho Marcos, Jesus profetiza a destruição iminente de Jerusalém e do templo. E isso aconteceu no ano 70, quando os romanos destroem violentamente a cidade santa. Acredita-se então que Marcos teria escrito isso antes do ano 70, antes mesmo da destruição. Um segundo elemento que corrobora com essa hipótese é que as tradições da Igreja Antiga relatam e datam o Evangelho de Marcos na década de 60 mais ou menos. Isso segundo o documento chamado Prólogo Antimarcionita e segundo também Santo Irineu, que vai dizer que o Evangelho de Marcos foi escrito após o martírio de São Pedro, que data-se aproximadamente do ano 67. Os destinatários do Evangelho de Marcos são os gentios do Império Romano, e isso se justifica por 4 motivos. O primeiro, porque Marcos explica os costumes judaicos que poderiam soar estranhos e desconhecidos aos seus leitores. Segundo, porque ele traduz algumas palavras e frases do aramaico. Terceiro, às vezes Marcos usa termos latinizados ao invés dos equivalentes do grego. E quarto, a sua narrativa, a narrativa do Evangelho de Marcos, culmina na confissão de fé de um soldado romano, conforme capítulo 15, versículo 39. Então, esses 4 indícios permitem nos dizer que Marcos, ao escrever o Evangelho, tinha como destinatário os gentios do Império Romano. Também é possível dizer que outros destinatários do Evangelho eram alvos da perseguição violenta daquela época, porque Marcos, ao escrever o Evangelho, ele tem a preocupação, tem o objetivo de recordar aos fiéis romanos dos sofrimentos suportados por nosso Senhor e para encorajá-los a se manterem fiéis durante o seu próprio período de provação. Ou seja, Marcos, ao relatar a provação de Jesus, quer encorajar os discípulos de Jesus que estavam sendo perseguidos naquela época. A estrutura do Evangelho, segundo Marcos, é muito simples e clara. Marcos se contenta em
preservar os acontecimentos da vida de Jesus da maneira como ele os conheceu. Por isso que ao longo desses 16 capítulos, Marcos divide em 2 grandes blocos, basicamente falando. O primeiro bloco do Evangelho seria o capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 30. Nesse pequeno bloco, o objetivo de Marcos, então, é mostrar quem é Jesus para a comunidade, mostrar o modelo que é Jesus Cristo para a comunidade. E o ápice desse bloco está no capítulo 8, versículo 29. Depois de desenvolver, de mostrar quem é Jesus, nós teremos o testemunho de Pedro a Jesus. Bom, se o objetivo é mostrar quem é Jesus, então no final desse primeiro bloco, Pedro vai nos representar. Aquele que acompanha os 8 capítulos é capaz de professar a mesma fé de Pedro, quando Pedro diz no capítulo 8, versículo 29, Tu és o Messias. Jesus é o Messias. Essa é a resposta do primeiro bloco. Já no segundo bloco, que é do capítulo 8, versículo 31, até o capítulo 16, o evangelista tenta mostrar o que é ser discípulo de Jesus. Então, ao longo desses relatos, o objetivo de Marcos vai ser esse. O que é ser discípulo de Jesus? Deixar ser movido pelos acontecimentos, pelos ensinamentos e as ações de Jesus para se tornar um discípulo dele. E o ápice desse segundo bloco, então, vai ser quando o centurião romano vai professar a sua fé, no capítulo 15, versículo 39, ao dizer, de fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Ou seja, nós somos chamados a acolher o Evangelho, a acolher os acontecimentos e ensinamentos de Jesus para perceber que Ele é o Filho de Deus, para buscar imitá-lo e se tornar um verdadeiro discípulo do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A estrutura, então, basicamente se resume: quem é Jesus Cristo e como se tornar um discípulo de Jesus. Já a temática do Evangelho de Marcos tem o foco, tem a sua atenção aos feitos grandiosos de Jesus. O relato então do Evangelho, segundo Marcos, gira em torno principalmente da identidade de Jesus. Marcos então, com esse objetivo, vai retratar Jesus como um ativo curador e exorcista que está em continuamente ação. E isso fica claro se nós observarmos a palavra imediatamente, que é descrita mais de 40 vezes ao longo desses 16 capítulos, para demonstrar que Jesus, vendo a realidade, está sempre em ação contínua, e imediatamente ele agia conforme o coração do Pai. Marcos então nos convida a olhar Jesus com os olhos da fé e aceitá-lo com esperança e imitá-lo em seu heróico amor. Ele, ao longo desses 16 capítulos, vai querer nos provocar, vai nos convidar a olhar Jesus com os olhos da fé e não com os olhos da razão. E isso se torna muito claro, uma vez que os evangelhos não são livros históricos, mas são livros de fé, na qual nós queremos encontrar com a pessoa de Jesus. A temática do Evangelho de Marcos pode ser resumida em 2 aspectos: o aspecto do segredo de Jesus e o aspecto da filiação divina de Jesus. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus está sempre buscando esconder a sua identidade de Messias, por conta da grande possibilidade de seus contemporâneos se enganarem a respeito da sua missão. Nós sabemos que os contemporâneos de Jesus acreditavam no Messias político, que iria restaurar o reino, politicamente falando. Mas Jesus vem reconstruir esta ideia, reconfigurar, segundo as expectativas messiânicas, através do seu exemplo de servidão e de sofrimento. Ou seja, Jesus, sendo um Messias, não é um Messias político, mas um Messias que serve, um Messias que sofre por conta do reino de Deus. Então ele vai fazer essa desconstrução
da ideia dos seus contemporâneos, buscando sempre o segredo de Jesus. O segundo aspecto, como eu disse, é a filiação. O reconhecimento de Jesus como o divino Filho de Deus é o próprio objetivo geral do Evangelho de Marcos. Só que isso fica claro já no primeiro versículo, quando Marcos vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Nós somos chamados, ao contemplar o Evangelho de Marcos, ao acolher o Evangelho de Marcos, de perceber Jesus como o Filho de Deus. Esse é um grande objetivo que Marcos, ao escrever o Evangelho, tem a preocupação. Concluindo, por muito tempo o Evangelho de Marcos foi considerado um evangelho de segunda classe, por conta do seu tamanho, por ser o mais curto. No entanto, ele é considerado o Evangelho do caminho. Nós somos chamados, ao longo desses 16 capítulos, a fazermos um caminho com Jesus, a fim de conhecê-lo, a fim de se tornar um discípulo. Não é à toa que é considerado o Evangelho dos catecúmenos, aqueles que são chamados a fazerem a experiência com Jesus Cristo. E isso facilita porque esse Evangelho também é um Evangelho simples, fácil e basilar para a nossa fé. Tanto é que o próprio Evangelho de Marcos se torna uma base para os outros dois evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Portanto, sejamos corajosos, tenhamos a oportunidade de ler esse Evangelho curto, simples e claro, mas que produz em nós a vontade de conhecer ainda mais Jesus e de se tornar discípulo. Por isso, neste mês da Bíblia, tenhamos a oportunidade de ler, de rezar o Evangelho de Jesus segundo Marcos, a fim de percebê-lo como Filho de Deus e Senhor nosso, a fim de perceber que Ele é o nosso grande Mestre e nós queremos ser cada vez mais seus discípulos, seguindo os seus exemplos, sobretudo seus exemplos de amor.